Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Som. 1, 2, teste. A paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar em pé? Cumprimento vocês com a paz do Senhor. Que o Senhor rodeie o seu coração nessa noite, que você seja tocado profundamente pela presença do Senhor, pela palavra que vai ser ministrada. Que bom que você veio, você venceu o cansaço e você venceu aquela vozinha que diz assim: não vai hoje não, hoje é sexta-feira, você trabalhou muito, está cansado, mas você venceu isso. E isso alegra o coração do Senhor. Você se esforçou para estar na presença do Senhor. E isso é bom, alegra o coração do Pai. Eu tenho um texto para compartilhar com vocês, e o texto de hoje está lá em Deuteronômio 32, 9. Deuteronômio 32, 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos. Olha que coisa linda! O Senhor um dia me encontrou e um dia te encontrou num lugar de escuridão e de dor, onde não havia esperança para você. Ou isso só aconteceu comigo? O Senhor foi lá e Ele nos encontrou. Ele nos resgatou. E Ele nos tirou de lá. Isso tem que ser uma coisa que você traz à sua memória todos os dias. Porque não foi o homem que fez isso por você. Foi o Senhor. Ele te encontrou. Nos lugares mais áridos, mais escuros, mais doloridos, Ele te encontrou. E Ele cuida de você como a menina dos olhos dele. Olha que coisa magnífica. Você não está abandonado. Você não está à deriva. O Senhor cuida de você como a menina dos olhos dele. Você é preciosa. Você é precioso. O Senhor pagou um alto preço por você. Foi derramado um alto preço lá na cruz por você. Nós não poderíamos ter comprado o sacrifício de Jesus. Ele se doou. Ele se deu. E Ele continua realizando maravilhas em nós e através de nós até hoje. É Ele que nos convence, é Ele que nos guarda, é Ele que nos rodeia. Ele cuida de você como a menina nos olhos dele. As lutas são só para você saber e conhecer e entender o tamanho do seu Deus. As lutas são para deixar você mais forte nele, para você ver e vislumbrar e saber e entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido, muito mais do que aquilo que você tem pensado. O Senhor tem cuidado de você, igreja, como a menina dos olhos dele. E é esse Deus que você veio aqui adorar, você veio agradecer. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor essa noite, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso sentimento. Sabe, dobre-se, renda-se, que do seu coração flua o verdadeiro louvor, porque esse Deus, Ele é o único que merece a melhor adoração. Que do seu coração nessa noite saia o verdadeiro louvor, que saia daqui com profundidade, que não seja só umas palavras na sua boca, mas que saia do teu coração, amém? Vamos orar e agradecer?
Pai querido, Pai amado, obrigado porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. O Senhor tem realizado maravilhas na nossa vida e por isso nós te agradecemos, nós te rendemos louvor, porque o Senhor é o único Deus que merece toda adoração. Pai, endireita as nossas veredas, endireita os nossos corações, endireita o nosso coração diante de Ti. Derrama da Tua graça, derrama do Teu amor sobre as nossas vidas, que nós possamos Te entregar nessa noite o melhor louvor, a melhor adoração, porque só o Senhor é digno, só o Senhor merece. Endireita, Senhor meu Deus, os nossos pensamentos, endireita as nossas veredas, alinha o nosso coração com o coração do Senhor, alinha a nossa vida com o Senhor, para que nós possamos ser cheios de Ti, para que nós possamos ter a Tua palavra na boca e no coração, para que nós possamos engrandecer o Seu nome onde quer que o Senhor nos leve, e que nós fluamos, Senhor, na Tua presença todos os dias, aonde quer que nós estejamos, para a honra e glória do Teu nome, para que o Seu povo seja alcançado lá fora. Levanta-nos, Senhor meu Deus, como os verdadeiros adoradores, como verdadeiros filhos e filhas, cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, Senhor. Derrama das Tuas águas neste lugar, transborda neste lugar nessa noite, Senhor, e que nós saiamos daqui cheios da Tua presença, para brilhar a Tua presença, aonde quer que nós formos. Usa-nos como armas poderosas na Tua mão, Senhor. Derrama sobre os meus irmãos, derrama sobre as nossas vidas, e que nós possamos brilhar cada dia mais a Tua luz, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido sobre toda a terra. Irmãos, as palmas louvam o Senhor. Aleluia! Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia! Entrai por Suas portas com ações de graças, e nos Seus atos com
Mais uma vez, diga: o Senhor é bom. Eu sou que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Aplauda Ele. A vontade do Senhor estendida sobre mim, sobre você. Cadê o povo que vai para o céu? Cadê o povo que declara: Maranata, vem Jesus? Aqueles que com esperança no Senhor acreditam que estão sendo preparados para algo que é eterno. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui diante de Ti para declarar que nós queremos ser preparados para esse grande dia, o dia que nós nos encontraremos contigo. E essa é a nossa esperança. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Não tema. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti. Sim, Senhor. Em frente, para sempre seguiremos. E seis, um dia voltarás do céu. Se alegre, noiva amada. Aleluia, aleluia.
Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem. Diga com seu coração pra Ele. Oh, vem Jesus. Oh, eu quero o Senhor Jesus. Vem Jesus. Oh, vem Jesus. Maranata, ora vem. Oh, vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem. Vem, Senhor Jesus. Será que esse pode ser o clamor do coração da igreja nessa noite? Oh, em Oséias 6 diz: vinde e voltemos ao Senhor. É essa palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. O Senhor está chamando para uma cura e uma restauração do seu relacionamento com Ele, porque Ele está preparando a igreja dos últimos dias a passar a eternidade com Ele, adorando, exaltando, bendizendo ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei. Oh Senhor, nós queremos ser curados. Nós queremos ser restaurados nesse relacionamento que vai nos transformar e nos levar a este novo nível. Um nível de intimidade, de identidade, de conhecimento. Oh Senhor, nos leva a este lugar, Senhor. Oh Senhor, nos leva a este lugar. Será que aí você, de olhos fechados, você pode clamar a Jesus e dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado nesse meu relacionamento contigo, que até hoje estava num nível raso. Mas eu quero a profundidade, sim, Jesus. Eu quero tirar os olhos dos problemas, tirar os olhos daquilo que me faz pecar, que me faz desanimar, me entristecer, que às vezes até me faz desanimar de vir até a igreja. Eu quero tirar, Senhor, e colocar os meus olhos no autor e consumador da minha fé, e adorar, e adorar, e adorar. Que a partir de hoje o seu coração não esteja aqui somente para agradecer, mas para amar a Deus. É isso que o Senhor nos chama, para amar a Ele de todo o coração, buscá-lo de todo o coração. Nome sobre todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu, nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos. Quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou
todos, Ele é o Rei dos Reis. A morte Ele venceu, nos rendemos aqui diante do nome poderoso. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco está. Ele está aqui. Deus conosco está. Jesus, Cordeiro de Deus, desata os selos, quem será digno? Só Ele é digno. Jesus, Messias e Cristo, derramou seu sangue, seja bendito. Só Ele é digno. Oh Deus. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar. Só Ele é santo, só Ele é santo. O amamos, pois primeiro nos amou. Só Ele é digno, só Ele é digno. Os anciãos e os anjos cantam sem parar.
és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Senhor, neste ambiente de graça, de favor, de bondade, de misericórdia, de amor, a tua igreja contempla a tua santidade, porque não somos nada sem ti, porque somos nada sem ti, porque nada temos senão aquilo que o Senhor nos concedeu. A ti dedicamos a nossa vida, te ofertamos o louvor dos nossos lábios, a adoração do nosso coração, a ti nos rendemos, porque somente o teu amor pode nos permitir estar aqui e te oferecer este culto. Que o teu Espírito Santo nos leve pelo novo e vivo caminho, não para que possamos entender a tua glória, mas para que possamos viver a tua glória. Nós passamos muito tempo, Senhor, querendo entender com a nossa mente, intelecto, raciocínio, razão, aquilo que jamais vamos entender. O que nós queremos nesta noite é desfrutar, e para isso nós nos entregamos de espírito, alma e corpo. Nós queremos, Senhor, aquilo que o céu tem para nós. E te pedimos, nos ajude, Senhor, a dizer não para a carne, a vencer as tentações, a não ceder para o mundo. Que a tua graça bendita, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Tu és digno de tudo. Toda a igreja, Tu és digno de tudo. cante não com a boca, mas com o coração. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Manifesta o céu aqui, Senhor. Aleluia. Tu és Digno de tudo. Recebe, Senhor, o nosso culto nesta noite. Tu és digno de tudo. Recebe, Senhor, a nossa vida. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te oferecemos, Senhor, a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas. Tu és digno de tudo. Oh, rebalabashuri kahalavanahayasha. Tu és digno de tudo. A tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos, Senhor. Pois
esteja aqui, Senhor, com o teu perdão nesta noite. Aleluia! Oh! Tu és digno de tudo. Aleluia! Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. A cura vem quando você adora. Aleluia! Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia! Sua igreja, Tu és digno. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Ai, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos se assentar. Muito boa noite, igreja amada do Senhor, povo vitorioso em Cristo Jesus, que tem andado na sua presença e vivido experiências sobrenaturais. Boa noite. A graça e a paz, que Deus possa se revelar dia a dia a você e que você possa contemplar o seu rosto, que você possa experimentar de tudo aquilo que até hoje você não desfrutou, em nome de Jesus. Amém? Muito boa noite a todos aqueles que estão em casa também, que a bênção do Senhor alcance você aonde quer que você esteja. O nosso carinho a todos aqueles que estão em casa cultuando conosco. A sua casa é uma extensão da igreja, e que bom que você está conectado com o Senhor nesta noite, através da internet. Você que é de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil, mundo. É muito bom ter você aqui. Gostaria que você interagisse conosco na transmissão desta live, que você possa dizer de onde você está falando, que você possa voltar para Jesus e escrever: eu estou voltando para Jesus. Nós vamos entrar em contato com você, que você possa entregar a sua vida para Jesus e que você possa também deixar a sua mensagem: hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Que você possa fazer o seu pedido de oração. Se eu não orar do altar nesta noite de forma específica, nós geralmente oramos de forma genérica, mas o Deus que sabe de todas as coisas conhece você, sabe do que você precisa, e juntos nós formamos uma grande corrente de fé e intercedemos pelo seu pedido. Deus, Ele nos ouve, mas nós oramos e intercedemos por cada pedido, necessidade, precisão, e Deus tem nos ouvido. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é fiel. Amém? E a sua misericórdia dura para sempre.
Por outro lado, eu gostaria que sempre quando você chegar aqui na igreja, você deixasse, ou melhor, fizesse o seu check-in, ou seja, o registro de que você está na Igreja da Fé Cristã. Se você não sabe, alguém vai te ensinar, é muito fácil. Por que isso é importante? Porque todos aqueles que são teus amigos vão receber esta comunicação, porque você fez o check-in. Por exemplo, fulano de tal está na Igreja da Fé Cristã. Tem gente que nem sabe que você é crente. Ele vai dizer: puxa vida, você foi num culto, eu estou procurando uma igreja, aonde é que fica o teu ministério? Eu gostaria muito de ter uma experiência com Deus, estou precisando de oração, estou precisando de aconselhamento, estou precisando de ajuda. Então, é uma forma que nós temos de levar Jesus às pessoas com quem nós convivemos, se não no dia a dia, no nosso convívio de trabalho, mesmo que virtualmente. Eu acredito que Deus trabalha desta forma, porque o nosso Deus é um Deus de mistério, amém? Por outro lado, você deve sempre compartilhar tudo aquilo que for da igreja. Você precisa criar este santo hábito, ou seja, é um vídeo, compartilha, curta, é importante para a plataforma você curtir. Porque nós pedimos os comentários? É importante você interagir com a plataforma. A plataforma precisa compreender que você está interagindo com aquilo que está sendo publicado. Então, para a igreja e para o reino de Deus, isso é muito bom. Por quê? Porque outras pessoas vão receber aquilo que nós estamos oferecendo aqui, estamos entregando da parte do Senhor aqui. Então, por favor, curta o Face, tudo aquilo que você receber da igreja, deixa o seu comentário, pode ser um aleluia, um glória a Deus, um amém, diga de onde você está falando. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, quer entregar a vida para Jesus, entrega. Se você está se reconciliando, entrega. Se é um pedido de oração, entrega. Deixa o registrado. Isso é muito importante, tá bom? Com respeito ao nosso canal no YouTube, nós já ultrapassamos a média de 300.500 visualizações. Isso significa que nós temos pessoas que estão assistindo os vídeos e que estão sendo edificadas na santa palavra do Senhor. Tudo que nós oferecemos aqui é debaixo de muita oração, de muito jejum, de muita busca, e eu acredito que o diabo não quer que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra que liberta, mas nós temos um compromisso e um chamado santo e divino, como evangelistas e missionários do século 21, de levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas que pudermos. Eu admiro muito a família Ortiz, tanto Donizete como a Alessandra, por conta da divulgação que eles fazem dos vídeos, das ministrações, dos banners. E eles não fazem isso para ficar bem na fita comigo. Eles fazem isso porque amam Jesus. Então eu gostaria de fazer esse apelo para você que ama Jesus. Porque imagina só, se nós criarmos o hábito de proclamarmos o reino de Deus, fazendo algo simples, que é tocar na tela e compartilhar um vídeo, uma pregação, uma ministração, um ensino. Imagina quantas pessoas não vão ser tocadas. Você só vai ter conhecimento disso um dia no céu, quando alguém chegar lá e dizer assim: você é o fulano de tal, você é a fulana de tal, olha, eu fui alcançado porque um dia você publicou um vídeo, ou você divulgou um vídeo, ou você compartilhou um vídeo. Então é muito importante, vocês não fazem ideia de quanto isso é importante,
nesse tempo tecnológico que estamos vivendo. Hoje, as pessoas precisam ser envolvidas pela graça de Deus, e uma das formas que nós temos é com este chamado. Você é um evangelista e um missionário do século 21. Então, o que você deve fazer? Você deve tocar no sininho no canal do YouTube, se inscrever. Nós temos ainda alguns irmãos da nossa igreja que não estão inscritos no canal do YouTube. Então, se inscreva no canal. E eu gostaria também que você pudesse tocar no sininho e marca lá todas, porque você vai receber todas as publicações em tempo real quando compartilharmos alguma coisa, tá bom? Deixa o teu comentário. Com respeito ao YouTube, poucas pessoas têm o hábito de deixar comentário. Você vai encontrar documentários, aí você vai apertar a flechinha e vai poder dizer alguma coisa com respeito à ministração, que Deus falou com você, a sua experiência com Deus, enfim, é muito importante, tá bom? Deixa o teu like, e é assim que nós devemos fazer. O nosso site, para você conhecer melhor a igreja, www.igrejadafecristã.com.br. Amém? Espero que vocês estejam bem. Diga: pela fé tudo me vai bem. Amados, para um crente não tem tempo ruim. Sabe por quê? Porque ele é um crente. Ele crê, ele acredita, ele confia, ele confessa, ele vive segundo aquilo que Deus prometeu na sua palavra. E se você é uma pessoa que crê naquilo que Deus falou para a sua vida, você vai viver tempos de grandes milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo hoje a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deixa eu ver se eu tenho outra tradução aqui, para poder compartilhar com os irmãos, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Pai querido, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Quebra cadeias, abre porta de prisões, nos chama para fora, nos dê uma revelação a respeito daquilo que é profético para este tempo. Derrama, Senhor, de uma unção que estamos precisando, que esta unção possa quebrar, despedaçar e destruir todo o jugo de Satanás, que possamos, Senhor, ser equipados como tua igreja. Veste em nós a tua armadura, para que possamos não somente lutar, mas vencer. Esta armadura nos garante a tua proteção, nos livra, Senhor, de toda malignidade, de todo laço, de tudo aquilo que o inferno planeja contra nós. Que esta noite seja uma noite de graça, e que possamos ser edificados na nossa fé santíssima, e cheios do teu Espírito,
Espírito, porque nós queremos queimar, Senhor, queremos arder, queremos latejar com a Tua presença e a manifestação da Tua glória aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor, somente os salvos, digam amém. Assim seja e assim será. Aqui nós entendemos algo que muitas vezes passa desapercebido diante dos nossos olhos, que é o aviso de Deus. Diga, Deus avisa. Acontece que muitos de nós não temos a sensibilidade de compreender aquilo que Ele fala, e muito menos quando Ele fala. A igreja deste tempo, ela precisa ser treinada para ouvir a voz de Deus, e você só vai ouvir a voz de Deus e receber aquilo que Ele está entregando para a tua vida, se você se relacionar com Ele. Sem intimidade você vai ignorar os avisos de Deus. A mensagem do Senhor para a sua vida, para o lugar onde você está, para as pessoas que convivem com você, e também para este tempo profético, porque eis que o Senhor está à porta. Mais do que nunca compreendemos que os sinais são evidentes, e nós não podemos brincar com a nossa fé. A tua fé precisa ser algo sagrada, precisa ser sagrada, porque muitos que têm uma religião têm mais reverência para aquela religião que não agrada a Deus, do que você, que conhece ao Senhor, mas que não tem reverência, não tem respeito. Nós precisamos fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira. A igreja do Senhor Jesus precisa se converter. Hoje eu gostaria de ministrar um tema que vai mexer com a nossa estrutura, espero que não só psicológica, mas principalmente espiritual. Eu quero falar esta noite quando você começou a morrer para Deus. Quando você começou a morrer para Deus. Aqui eu abro falando de Caim, e Deus ainda falando com ele, e ele com o coração endurecido, e com a mente cauterizada, retrucava e não aceitava o conselho de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso, e é uma característica daquele que é criança na fé, ou daquele que é adolescente na fé. Nós precisamos desenvolver maturidade também na fé. Deus fala com você diariamente, e não estou falando a respeito de coisas que você vai bradar nos quatro cantos, para se promover e mostrar para as pessoas o quanto você é espiritual. Eu estou falando de coisas particulares, íntimas, pessoais, que você jamais falaria, e que você teria vergonha de abrir publicamente. Então, quando Deus fala com você, Ele fala tentando transformar a sua pessoa, mudar algo primeiro em você, porque não tem sentido
o evangelho ser pregado por pessoas que não são comprometidas de fato com o reino de Deus. E é isso que nós fazemos na maioria das vezes. Nós conhecemos a Deus e achamos que estamos habilitados a falar dele e pregar o evangelho. Existe sim uma ordem imperativa que nos foi dada por Jesus e que está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o que vai nos capacitar a frutificar, a ganhar muitas almas para Jesus, é a unção que buscamos. E esta unção só vem com este relacionamento. É passar tempo em oração, é passar tempo em jejum, é passar tempo com a palavra, é passar tempo orando no Espírito Santo. É muito importante você criar esta maturidade, porque somente os maduros vão entender que isso é importante. Quem não é maduro, acha que dá para viver sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, sem busca, sem igreja, sem culto, sem entregar sua oferta, seu dízimo, sem servir no corpo de Cristo, sem servir o irmão. Esta é a nossa realidade hoje. Deus quer nos chamar para o amadurecimento, porque caso contrário, você será o mesmo crente que a vida inteira você foi. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje você está em pé, amanhã você está se arrastando. Hoje você está cheio de fé, amanhã você está envergonhando o evangelho. Deus quer te levantar nesta noite como alguém que vai desfrutar de uma comunhão com Ele diferenciada. Mas esta comunhão é somente para os maduros, não é para a criança, não é para o adolescente na fé, aquele que acha que tem outras coisas mais importantes para fazer. E o mundo cativa, prende, escraviza. E a pessoa não vai conseguir praticar um dos versículos que eu falo com tanta frequência. E se eu falo, é porque eu, como pastor e pai espiritual de vocês, entendo a importância deste versículo. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa marcar este versículo na sua Bíblia, sublinha, risca, marca, grava no teu coração. Sabe por que é que eu conheço este versículo? De tanto eu ler e reler, de tanto eu orar e dizer: Deus, me perdoa, porque eu não consigo praticar Mateus 6,33. O lugar de Deus na tua vida é um lugar que se chama lugar de prioridade. E eu não estou falando de uma prioridade ocasional, momentânea. Eu estou falando de uma prioridade essencial, prioridade máxima.
Você tem que olhar para a tua vida e dizer: Deus, qual é o teu lugar na minha vida? Qual é o teu lugar na minha vida? O lugar de Deus tem que ser o primeiro. Se não for o primeiro, Deus não quer mais lugar nenhum, sabia? Ou Deus vai ser o primeiro na tua vida, ou Ele não vai querer lugar nenhum na tua vida. É por isso que tem tanto crente vazio, em crise, tanto crente que está morrendo, ou já morreu, espiritualmente falando. Nós estamos aqui muitas vezes, manifestando algo de uma forma humana, natural, até carnal, porque quando nós falamos de carnal, nós estamos falando da nossa carne. Não estou falando agora no sentido de pecado, porque quando nós falamos de carne, nós associamos carne a pecado, algum tipo de pecado. Nós chegamos aqui sem entender que Ele quer receber de nós o melhor culto da nossa vida. Ele não quer que você chegue aqui como um derrotado, um fracassado, um frustrado, um decepcionado, um desiludido, e diga: Deus, eu estou revoltado de estar aqui. Eu, na minha vontade, estaria em qualquer outro lugar, menos na igreja. Deus, eu estou aqui só pela misericórdia. Sabe, Deus quer que você esteja aqui, compreendendo que Ele é o teu refúgio, que Ele é o teu escudo, a tua proteção. Deus quer que você esteja aqui, porque você compreende que Ele é o teu guia, através do Espírito, que revela a palavra de Deus a você. Deus quer que você esteja aqui, porque Ele é o teu consolo, Ele é a tua força, Ele é o teu vigor, Ele é a tua vitalidade, Ele é a tua energia. Ele quer que você esteja aqui para que você possa compreender que o mundo foi criado por Ele, e nada do que existe senão criado pelo Senhor. Olha o que diz em Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele cria o mundo, o universo, as galáxias, e cada coisa está no seu devido lugar. Nenhum meteoro, asteroide, planeta se choca com a Terra. Por quê? Porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus está no controle de tudo, e você precisa ter uma revelação aqui. Você precisa entregar o que você não entregou para o Senhor, para que Ele entre no controle de tudo. Muitas pessoas dizem: se Deus está no controle de tudo, por que tantas tragédias no mundo? Fome, miséria, doença, caos, violência, crimes hediondos, cruéis, pessoas sanguinárias.
A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, e a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Muita gente não entende a consequência do pecado. E tudo isso que estas pessoas têm vivenciado é porque estão distantes de Deus. Ouça, igreja, o que eu vou dizer: não se distancie do Senhor, não se afaste do Senhor, principalmente neste tempo. Eis que o Senhor está às portas. Mais do que nunca, se aproxime de Deus, viva para Ele, faça a sua vontade, se entregue totalmente, busque compreender o seu propósito na terra. Não deixe que o diabo roube de você o teu ânimo, motivação, entusiasmo, alegria, paz, revelação da palavra, porque você já foi apaixonado, e muito apaixonado por este Jesus, em algum tempo da tua vida. Não importava se estava fazendo frio, se ventava, se chovia, se nevava, você estava na casa de Deus. Se você tinha carro ou vinha a pé. Hoje, com tantas facilidades, é Uber, mototáxi. E em Bragança tudo fica muito perto. Com certeza tem um irmão querido e amado que mora perto da sua casa e pode te dar uma carona. Dia desses, eu vi a Bárbara descendo com um dos seus filhos a pé. Aí eu e a Janaína paramos, oferecemos uma carona. Ela disse: não, meu marido está vindo me buscar. Ele dava 2 viagens de moto, levando as crianças. Andava de 3 na moto. A gente sabe que não pode, mas é o desejo de estar na igreja. É muitas vezes, não a vergonha, mas o cuidado de não poder pedir para um irmão: você mora do lado da minha casa, você pode me dar uma carona? Porque tem irmãos que não se converteram nessa área. Não estou falando que vai ser sempre, mas se eu estou vindo para o mesmo lugar e posso dar uma carona, eu vou ser abençoado pelo Senhor, amém? Aí me disseram que vocês compraram um carro. Glória a Deus. Naquele dia eu disse: Deus, dá um carro para esse casal. A Jana abriu a boca e falou: dá um carro, Senhor, para eles. Que Deus abençoe quem abençoou vocês, quem ajudou vocês. Que Deus possa honrá-los. Tudo o que você passa está sendo observado do céu. Vou repetir: tudo o que você passa está sendo observado do céu. Sabe por que a maior parte de nós não somos abençoados? Diga comigo: motivação do coração. Quando nós olhamos para a palavra e lemos aqui: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Li outra tradução para você, que diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ouça aqui. Esta passagem fala de Abel e Caim, fala a respeito da oferta dos dois.
E nós ficamos pensando, Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Eu não vou entrar no mérito da oferta, hoje eu quero falar do coração, da intenção do coração, da inclinação do coração, da motivação do coração, porque é isso que vai liberar a bênção de Deus sobre a tua vida. Quando Deus olhar para você, Ele vai olhar a motivação do teu coração. Quando você se converteu, era fiel no teu dízimo e na tua oferta, e você ganhava pouquinho, mas você entregava para Deus com fidelidade e amor o que você recebia, de acordo com aquilo que a palavra estabelece. Dízimo vem tanto no grego como no hebraico, dízimo significa a 10ª parte, ou seja, Deus nos manda entregar 10% daquilo que recebemos. A oferta fica a teu critério, mas não pode ser qualquer oferta, tem que ser a tua melhor oferta. Note que eu não falei a maior oferta. Aquela mulher, viúva pobre, que entregou somente suas 2 últimas moedas, ofereceu sua melhor oferta. Tanto é que Jesus ficou tocado, chamou os discípulos e disse: está vendo aquela mulher? Ela deu a melhor oferta do dia. E os discípulos ficaram sem entender. Jesus explicou. Muitos ricos entraram e ofertaram, deram do que tinham de sobra, mas esta mulher deu do que não podia. O dinheiro que ela tinha era para comprar alimento. Ela ia fazer aquela compra, pouca coisa, e depois como ia ficar? Ela resolveu confiar em Deus. Ela não entregou uma moeda e ficou com outra. Ela entregou tudo. Sabe aquela hora de é tudo ou nada? Ou Deus faz, e eu creio. Foi aí que essa mulher resolveu buscar Deus e tomar posse do seu milagre. Cada vez que você vem na igreja, entrega o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, você vem porque você crê nele e sabe que ele tem poder de fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Só que você não vai fazer barganha, negócio, comércio. É fato de que quando nós plantamos, espiritualmente nós vamos ser abençoados. Mas um dos sinais que a motivação, a inclinação do nosso coração mudou, é quando nós achamos que Deus não precisa mais da nossa contribuição. O outro vai ofertar, o outro vai entregar o seu dízimo. Não concordo com o dízimo, não concordo com a oferta. Nós não estamos aqui para debater. Nós estamos aqui para viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E como é que Deus age? Por princípios. Então existe um princípio espiritual. Lembra de Ananias e Safira? Ele entregou uma oferta. Ele combinou com a esposa, não era o valor que ele deveria entregar. E Pedro disse: você mentiu para o Espírito Santo. E ele sofreu a consequência de ter brincado com algo santo. Ele morreu. Ele caiu fulminado, porque mentiu, porque enganou, porque ele queria impressionar o homem, queria impressionar um dos apóstolos, queria impressionar Pedro. Aí chegou a mulher, depois de um tempo,
E ela também teve a chance. Pedro perguntou: por quanto é que foi vendido a herdade? E ela disse: pelo preço que o meu marido falou. Por quê? Porque eles tinham combinado entre si. E ele disse: estão aí os pés daqueles que enterraram seu marido, agora vão enterrar a ti também. Por quê? Juízo de Deus. Então note, lá atrás, quando a gente ganhava pouco, e a gente entregava para Deus pouco, mas era a nossa melhor oferta, a gente fazia com alegria. A gente queria participar dos projetos da igreja, a gente queria ver a igreja rompendo, pessoas sendo alcançadas, evangelizadas, abençoadas. Mas quando de repente a coisa melhora, a pessoa começa a ganhar um pouco mais, ela é tentada a não ser mais fiel. Hoje eu conversei com uma pessoa, e ele quase morreu de Covid, e estava me dizendo que, há um ano atrás, ele foi no supermercado, e estava com vontade de comer uma carne, uma picanha, e ele achou caro, R$120. Ele falou: peguei Covid, fui para o hospital, gastei 20 mil para não morrer. O que era R$120. Pergunta: ele tinha ou não tinha para gastar? Claro. Muitas vezes nós fechamos a mão, retemos. Você não imagina que Deus tem muito mais para te entregar do que aquilo que você pode ofertar. Se você tem saúde, se você tem inteligência, esta habilidade, este talento, esta capacidade que Deus te deu para trabalhar, ganhar o seu dinheiro, você que tem a sua carreira, você que tem a sua profissão, você que recebe o seu sustento, você que tem vivido tempos de milagre, desfrutando de algo que realmente Deus está te dando num tempo de crise, mais do que nunca você deveria ser grato a Deus e reconhecer os seus feitos, porque somente o Senhor é bom. Olha o que é que está escrito em Salmo 116, versículo 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Deus não chamou a sua igreja para reter, para esconder, para enterrar. Deus não chamou sua igreja para dizer: para Deus eu não dou. Porque o diabo só mudou a linguagem. Quando alguém diz: eu não dou dinheiro para homens, ele está dizendo: para Deus eu não dou. Porque quando você entrega, não é para o homem. Eu não posso pegar o dinheiro e dizer: é meu. O dinheiro é de Deus, o dinheiro é para a obra. Em Hebreus diz que aqui na terra, homens recebem os dízimos. Porque Deus estabeleceu assim. Homens santos de Deus, homens que devem estar libertos da cobiça, da torpe ganância, da avareza, homens santos, que vão amar o reino de Deus, e entender que os recursos são para que o reino de Deus não pare, para que as estacas sejam ampliadas, que as tendas sejam ampliadas. Então note
que a palavra de Deus diz assim: aquele que é fiel no pouco, colocarei sobre muito. Por que que Deus fala isso? Porque a alegria dele é de ver o seu filho abençoado. Então ele olha para a intenção do coração, aquele que é fiel no pouco, porque olha, ser fiel no pouco não é fácil, mas chega uma hora que você diz: mas buscai a Deus em primeiro lugar. Se Deus é prioridade na minha vida, então eu vou ser fiel na dificuldade, no deserto, no estreito. Eu lembro do Adriano, quando ele me disse: pastor, eu trabalho por conta, diminuiu os meus clientes, e o diabo falou no meu coração para eu diminuir a oferta, mas eu disse: não vou diminuir, vou continuar entregando para Deus aquilo que eu entrego toda semana, porque Ele recebe por semana. Sabe o que foi que aconteceu? Deus mudou as condições, deu novos clientes, e aquilo que era uma tentação, Ele venceu e prosperou. Do mesmo jeito vai acontecer com você. Então Deus quer olhar a motivação do teu coração. Qual que era a motivação do coração de Caim? Era de inveja, era de maldade, e chegou ao ponto de matar o seu irmão Abel. Chegou ao ponto de matar o seu irmão Abel. Mas algo interessante nesta palavra é que ele podia resistir a este desejo que estava tentando dominá-lo. Ou o desejo dominaria Caim, ou Caim dominaria o desejo. Mas ele disse: o pecado jaz à porta. Qual é o teu desejo no coração? O que você está fazendo aqui? Por que é que você está aqui? Eu te falo algo. Em algum momento na eternidade, Deus pensou em você. Você não nasceu fruto do acaso. Em atendimento, algumas pessoas dizem: pastor, mas minha mãe tentou me abortar. Ela não podia conspirar contra um propósito do céu. Porque se você está vivo, se você está aqui, foi porque o Senhor te escolheu. E o Senhor te deu vida, para que você possa glorificá-lo. Então, antes de pensar do propósito da terra, daquilo que fizeram ou deixaram de fazer, pensa no propósito de Deus, do Pai eterno, do céu. Ele te desejou, Ele te quis, Ele te escolheu. Imagina só que Ele te achou. Não sei se com 15 anos, 24, 32, 51, chega um momento onde nós nos rendemos ao Senhor. Chega um momento onde você diz: eu quero Deus. Porque o ser humano, ele tem um vazio dentro de si. E este vazio tem a forma de Deus. Só Deus preenche. O vício não preenche. As drogas não preenchem. A prostituição não preenche. A balada não preenche.
as aventuras não preenchem, aquilo que a carne quer fazer não preenche. Somente Deus pode preencher cada espaço vazio do teu coração. Uma oração que eu tenho feito todos os dias é: Deus, preenche cada espaço vazio do meu coração. Se tem um espaço vazio, preenche, Deus, porque o diabo ele vai nos tentar por conta daquele vazio, por conta daquela lacuna, por conta daquele ato. E pode ser algo pequeno, mas para o inferno é um grande abismo. Deus nos quer vivos, Deus nos quer santos, puros, imaculados. Somos oferta de Deus na terra. Estamos aqui por um propósito santo e divino. Você não nasceu por nascer, você não está nesta cidade simplesmente por estar. Deus escolheu até o lugar onde você moraria. Deus já sabia como você seria. Ele é o conhecedor do seu DNA, de cada célula. Se você soubesse o quanto Deus te ama e o quanto você é especial para Ele, você mudaria a tua vida hoje. E você precisa mudar a motivação do teu coração, a motivação da preguiça, da indolência, da mentira, da falsidade, do engano, da traição. De tudo aquilo que te aprisiona, e você sabe que te aprisiona, e que te faz viver longe de Deus, mas você não quer romper, não tem coragem de romper, não consegue romper. Sabe por que você está aqui? Você é tão especial para Deus. Você não está aqui só porque quer que Deus abençoe você financeira, econômica e materialmente, não. Você não está aqui só para receber uma cura, você não está aqui só para ouvir uma palavra pessoal de Deus para a sua vida. Sabe por que você está aqui? Para você entregar o teu culto a Deus. Sabe qual é o teu culto? É quando a tua vida está depositada sobre o altar. Quando você chega e diz: Deus, eu sou teu. Eu sei, Deus, que a oferta não pode ter defeito. É por isso que Jesus foi apresentado a Pilatos. Não sei se foi Pilatos ou Herodes que disse: não vejo pecado neste homem. Sabe? Ali ele estava sendo aprovado como oferta perfeita para Deus, porque era assim no Velho Testamento. Não vejo pecado neste homem, não vejo culpa neste homem. Tudo aquilo que foi estabelecido na eternidade, em algum tempo, Jesus estava ali para cumprir as Escrituras. Sabe por quê? Por amor a você. Sabe por quê que ele sangrou até a morte? Por amor a você. Sabe por que ele engoliu o choro, o gemido? Porque a sua voz ficou embargada, por amor a você. Até que num determinado ponto ele abriu a boca e disse: está consumado. Tudo foi por amor a você. Jesus sofreu todo o flagelo da cruz por amor a você, porque era necessário que o preço do nosso pecado fosse pago. Então agora, você pode dizer: Deus, eu não sou uma oferta perfeita. Aí Deus diz:
A oferta perfeita já foi entregue. Jesus Cristo, meu Filho, nele não havia pecado. Por isso você pode, sem condenação e sem culpa, estar aqui e dizer: Deus, recebe o meu culto. Deus, eu te amo. O Senhor sabe que eu sou torto. O Senhor sabe das minhas deficiências, das minhas debilidades, das minhas fraquezas. Mas Ele te aceita como filho e filha amada. Porque Ele olha para Jesus, porque Ele recebe a oferta de Jesus. Então nós chegamos aqui e o diabo tenta nos acusar, mas chega o Espírito Santo e ele tenta nos convencer. Diga: eu recebo da parte de Deus este convencimento. Você deve querer mais de Deus. Você deve compreender que a tua vida não é só viver no natural, naquilo que é visível, que você pode apalpar, tocar, pegar. Não, existe um reino espiritual. E quando você fechar o olho aqui, aonde você vai abrir os teus olhos? Você está pronto para fazer esta viagem? Você não sabe quanto tempo tem de vida. Nós não sabemos quando Jesus virá buscar a sua igreja, quando vai acontecer o arrebatamento. Mas nós precisamos estar preparados. Você precisa trabalhar a questão da motivação do coração. Olha o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurados. Quando a palavra fala bem-aventurados, significa abençoados, felizes. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, quando você chega diante de Deus arrependido, e este arrependimento deve ser sincero, e se você não sente ainda arrependimento sincero, você vai dizer para Deus: Deus, me convence do meu pecado pelo Espírito. Eu preciso deixar o pecado. Eu preciso odiar o pecado. Porque Deus, Ele olha para o pecado não com complacência. Deus não negocia com o diabo. Tentação é tentação, pecado é pecado. Tentação não é pecado, mas se você ceder, a tentação vira pecado. É o que diz lá em Tiago. O tempo todo o diabo quer nos afastar de Deus. O tempo todo. É um pensamento, é um sentimento, é um momento de desatino, onde você perde a estribeira, fica irritado e fala o que não deve. O tempo todo o diabo quer destruir a harmonia da família, a paz em casa, a união do casal, o relacionamento com os filhos, sua vida dentro da igreja, tua convivência lá no trabalho. Algo que parece tão bobo, mas a tua amizade com a vizinhança. Tem gente que não consegue ter amizade nem com o vizinho. Ah, pastor, mas só não tenho o vizinho que eu tenho. Mas eu tenho o Deus que você tem. O diabo o tempo todo quer infernizar a tua vida. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele não consegue.
mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus o tempo todo, vai fazer parte da minha vida, da minha história. O tempo inteiro você vai dizer: o que a Bíblia fala? Qual o ensinamento de sabedoria de Deus para a minha vida? Devo me calar? Devo me afastar? Devo interceder? Eu sei que a coisa não é fácil, mas o diabo se levanta, e você não pode ser escravo daquilo que o diabo está fazendo. Todos os dias estenda a mão lá para aquela pessoa que te amaldiçoa, aquela pessoa que manipula o culto, aquela pessoa que roga praga, aquela pessoa que deseja mal para você. Você vai ser crente. A Bíblia diz: se possível, tende paz com todos. Infelizmente não dá para ter paz com todo mundo. Aí você vai ser um abençoador. Senhor, que um dia essa pessoa conheça o Evangelho, abra o coração para Jesus, que as escamas caiam dos seus olhos, que essa pessoa se transforme, assim como eu fui transformado, assim como eu fui transformada, em nome de Jesus. Não estou dizendo para você que é fácil, mas estou falando que é possível, e eu estou falando da motivação do coração. Imagina trabalhar, você vai trabalhar todos os dias com aquela pessoa que tem inveja de você, que planeja te prejudicar, que quer puxar o teu tapete, que quer subir pisando em você. É aí que a gente tem que ser crente, amados. É aí que a gente precisa ser o sal da terra, dar gosto, fazer a diferença. É aí que a gente precisa ser a luz do mundo. E a luz só consegue ser luz nas trevas, no escuro. O que é a escuridão? É a ausência da luz. Onde entra a luz, as trevas se dissipam. Não adianta você ser luz só para você. Você tem que ser luz onde muitas vezes as pessoas não querem conviver com a luz, porque elas amam mais as trevas do que a luz. Nós vivemos em tempos difíceis, onde as pessoas não querem saber mais de Deus. Os corações estão se fechando, as mentes estão sendo cauterizadas. E nós somos os remanescentes. Nós estamos aqui dizendo: eu creio. Mas, amados, é um tempo onde nós precisamos mais do que nunca pregar o Evangelho às pessoas. Você vai olhar para trás e se lembrar com saudade deste tempo. Haverá um tempo onde o Evangelho não será pregado com tanta liberdade no Brasil. Ou vocês acham que o avivamento no Brasil acontecerá sem a igreja ser colocada de joelhos? Que é uma verdade? Vou te entregar. Você só ajoelha quando tem um problema. Você só ajoelha quando passa por uma dificuldade. Você só ajoelha quando passa por uma luta. Você só volta a dizimar quando as portas se fecham, quando a torneira se fecha. Você só volta para Deus quando olha à sua volta e diz: somente Deus pode me tirar dessa situação, dessa enrascada, dessa adversidade. Nós não queremos buscar Deus. Esta semana, uma pessoa próxima e muito querida, mas que deixou de vir para a igreja. E quem deixa de vir à igreja, deixa de ser igreja.
O Senhor Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, até o fim, até o fim, até o fim, será salvo. Pastor, eu posso estar com uma doença mortal, o Senhor pode orar por mim? A minha oração não vai resolver muita coisa. Sabe o que resolve? Eu preciso voltar para Jesus. Chega uma hora que a gente tem que levar a sério a nossa vida espiritual, é a motivação do coração. Pastor, por que esse entregou a vida para Jesus e foi recolhido? Porque se ele vivesse e tivesse saúde de novo, ele ia para o mundo. Nós tivemos um caso na nossa igreja, há muito tempo atrás, em meados de 96, 97, uma pessoa estava com uma doença mortal, não tinha mais esperança para ela, mas ela foi curada, um milagre aconteceu, e essa mulher, ela foi, contou para nós o testemunho, a igreja ficou feliz com ela, mas ela foi em todos os lugares aonde ela pediu oração. Ela foi no oculto, ela foi no agradecer no misticismo, no esoterismo, no espiritismo. Aí você fala: mas pastor, ela não fez certo, ela não sabe nem quem curou ela. Aí depois de um tempo ela ficou doente de novo, estava internada em Campinas. Aí ela me disse: pastor, se o senhor vier e orar por mim, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Eu disse: irmã, se reconcilia com Deus, porque desta vez você não vai ser curada, o Senhor vai te recolher. Uma palavra dura, a pessoa chorou, talvez ela tenha ficado magoada comigo, mas ela precisava se consertar com Deus. Na mesma semana, ela faleceu. O que a gente precisa entender é que o tempo todo Deus está dando chance para nós, e a gente vive como se não houvesse amanhã, como se não houvesse juízo, como se não houvesse julgamento, como se não houvesse prestação de contas. Você abriu os olhos, está respirando, glória a Deus. Mas pastor, eu gostaria de tomar um café da manhã abençoado. Se você tiver um cafezinho preto, do dia anterior, com aquela formiguinha preta, glorifica a Deus. Quantas vezes eu bebi o café com vontade, frio porque não tinha onde esquentar, e descobri que a formiga era salgada. É um pão adormecido, agradece. Mulher gosta de abrir a porta do guarda-roupa e dizer: eu não tenho roupa. Como que eu vou no culto? Eu não tenho roupa. Como é que eu vou na festa? Eu não tenho roupa. O marido tem 3 camisas, 2 calças, 2 pares de sapato. A mulher tem o closet entupido. Tinha uma da igreja, ela tinha mais 50 pares de sapato. Eu disse: irmã, você parece uma centopeia. É que ela foi muito pobre, ela costurava o tênis com agulha e linha, ela ia com o tênis rasgado para a escola, as suas amiguinhas caçoavam dela, mas ela precisou tratar isso. Eu estou falando que muitas vezes é uma ingratidão. Você pega e agradece: Deus, eu preciso comprar uma roupa nova, me abençoa. Pronto, não murmurou, orou. Porque tem marido que ele perde a paz, né? Não, agora eu não quero nem ir na igreja mais. Aprenda a orar. Pai, eu estou precisando de um par de sapato novo. Pai, nos dê um carro novo.
Pai, esse carro está velhinho demais, gastando muito combustível, deixa a gente no meio da rua, atrasa a gente para ir na igreja, nos dá um carro novo. Deus, me abençoe para que eu possa reformar a casa, para que eu possa comprar móveis novos, porque tem declarações que nós chamamos de declarações estéreis. Esse sofá é uma vergonha, pastor, Deus me livre, não pode nem vir em casa, se ele vier aqui, eu vou me esconder. Não, Deus, nos dê móveis novos, nos dê condições novas. Deus, me tira do vermelho no banco. Deus, eu quero te desafiar a fazer essa oração. Ouça o que eu estou te falando, eu estou desafiando você. Você vai dizer: Deus, o fulano de tal, a fulano de tal, tua filha, teu filho, está pedindo, Deus, me abençoe com isso. E depois você vai agradecer todos os dias. Obrigado, porque eu já tenho pela fé. Você vai contar o testemunho depois. Você vai contar o testemunho depois. Sabe quando você busca Deus em estado de graça? Não porque Ele tem obrigação de dar nada para você. Não, eu sou filho, estou indo na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu sirvo. Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atende? Por que Deus não faz? Lembra que eu falei da criança e do adolescente? São as nossas crises. Quando você chega e diz: se o Senhor fizer, amém, se não fizer, amém também. Eu não te sirvo por aquilo que o Senhor me dá, é pelo que o Senhor é. Isso agrada tanto o coração de Deus, que Deus libera para você a bênção e vence aqueles demônios do inferno que está impedindo você de prosperar e de ser abençoado. Amém? O processo de morte espiritual é lento, não acontece do dia para a noite. Lembra de Eva no jardim do Éden? Se comer, certamente morrerás. Não, você não entendeu. Você não vai morrer. Fisicamente ela não morreu, mas morreu espiritualmente. Quantos de nós estamos vivos aqui, respirando, o coração batendo? Estamos vivos fisicamente, mas mortos para Deus. Por quê? Porque estamos vivendo no pecado. Então é um processo lento. A palavra diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte espiritual. Tem muita gente que vegeta, tem muita gente que vive por viver, está empurrando a vida com a barriga. Charlie, eu olhei para você, mas não tem nada a ver, tá? Me perdoa. Te amo. Ele se vinga, na segunda ele bota mais sal na salada. Espiritualmente vegeta, participa das coisas de Deus sem ser tocado por elas, parece vivo, mas não está. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você pode entender este versículo também, que você pode se considerar morto e não vivo. Mas aqui Paulo está nos advertindo, nos admoestando, nos exortando, de que a vontade de Deus é que estejamos vivos para Deus e mortos para o pecado. Ele nos manda considerar isso. Eu não posso viver para mim mesmo, eu devo viver para o Senhor. Qual a causa? O mundo contamina, infecta, a carne se entrega para uma vida de pecado.
Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha como é forte isso, sublinha na sua Bíblia: não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? Até aí. Olha como é sério esta questão de viver para Deus ou viver para nós mesmos, porque nós vamos buscar os nossos interesses. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, quem busca o reino busca Deus, quem busca a sua justiça busca a sua palavra. Diz a Bíblia que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos ter comunhão com Deus para não viver a condenação eterna. Tomar cuidado com as amizades erradas, relacionamentos errados. A Bíblia chama de jugo desigual, daquele que não compartilha da mesma fé que você. Fala também a respeito do trabalho. O trabalho fala de ambiente. Tem muita gente que se ajusta ao ambiente. Toma cuidado com isso, principalmente aqueles que são mais novos, estão na escola, estão na faculdade, na universidade, no curso técnico, e se adaptam aos ambientes, às influências, muitas vezes por curiosidade, porque querem explorar o novo. Olha o que diz em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não somos guiados pelo pecado. Cuidado com a carência e cuidado com a falta de revelação da palavra na sua vida. Porque se você permitir que esta palavra toque teu coração, você vai viver para Deus, e o diabo não terá poder de quebrar esta aliança. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Diga assim comigo: Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou, sabe o que eu penso, antes mesmo de pensar, sabe o que eu sinto, antes mesmo de eu sentir. O Senhor conhece o que sai como fruto dos meus lábios. O Senhor sabe o que sai da minha boca como palavra. O Senhor sabe do meu comportamento, das minhas atitudes.
das minhas iniciativas, se as tenho ou não, se certas ou erradas. Eu quero te pedir perdão nesta noite, pela maldade que ainda reside em mim, pela tendência natural, carnal, humana, pecaminosa, mundana ou até mesmo maligna. Me perdoa, Deus, por aquilo que eu tenho vivido fora da Tua palavra, porque não tenho vigiado, porque não tenho tido zelo de andar na Tua presença. Quero viver em temor, quero voltar ao primeiro amor, quero fazer para Ti o que lá no começo eu fazia. A Tua palavra diz: lembra-te da onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Me mostra, Senhor, aonde foi que eu esfriei na fé, aonde foi que eu tropecei, aonde foi que eu caí. Me mostra, Senhor, porque não quero viver escravo do pecado. Eu quero andar em santidade, eu quero ter temor no meu coração, eu quero, Senhor, ser um instrumento de bênção neste tempo profético. Eu quero viver uma unção poderosa na minha vida, eu quero ganhar muitas pessoas para Jesus, eu quero ser bênção na vida delas, eu quero ser sal da terra, luz do mundo, fermento da massa. Eu quero que a Tua igreja cresça, eu quero que o Teu povo se multiplique, eu quero que a Tua igreja seja próspera. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã, cada um na sua vida, porque o Senhor conhece a realidade de cada um. Que possamos viver um novo tempo profético, e que esta igreja seja visitada por um grande avivamento, que muitas pessoas se convertam, que os cultos de sexta-feira estejam lotados, ou mesmo para os cultos de domingo. Senhor, nos ativa no nosso chamado e ministério em nome de Jesus. Derrama da Tua unção sobre a nossa vida, derrama do Teu óleo sobre a nossa cabeça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fizesse a tua oração. É aquele pecado secreto, oculto, de estimação, é aquilo que impede você de viver para Deus. Diga hoje: Deus, eu quero me libertar disso. Espírito Santo, me ajuda a vencer isso. Chama o pecado de pecado. Diz: Deus, eu não quero estar morto para o Senhor. Deus, eu quero ter comunhão contigo. Fala com Deus no seu lugar. Fala com Deus no seu lugar. Pai, tira esse meu irmão desse buraco que ele caiu. Estende a mão hoje. Coloca no coração dele desejo de estar aqui, de ouvir Tua palavra, de recebê-la no seu coração. Deus, em nome de Jesus, desperta o que dorme, aqueles que foram líderes, aqueles que já foram usados por Ti no ministério, aqueles que já foram boca de Deus, aqueles que já pregaram, ensinaram, ministraram, aqueles que lá atrás eram exemplo. Senhor, é tempo onde o Senhor nos resgata e nos capacita para um novo tempo na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha lá. Renova. Já entra. Renova-me, Senhor
Fala com Deus, que Ele possa te encher novamente. Tudo que há Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Queridos, vamos entregar para o Senhor a nossa oferta esta noite. Talvez hoje seja o novo tempo que você vai estabelecer para uma vida de prosperidade. Talvez você tenha deixado de dizimar e ofertar com fidelidade há um bom tempo. Talvez lá atrás você achou que isso fosse uma bobagem, uma besteira, que você estava fazendo isso para homens, mas que você ouça o Espírito Santo, e que você compreenda o quanto é importante o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, a tua contribuição, porque Deus levanta aqueles que vão investir no reino, que vão patrocinar o reino, que são mantenedores da obra, e a bênção de Deus repousa sobre a vida destas pessoas. Saiba que Deus, Ele vai honrar a tua fé, e fazer coisas lindas em você e através de você. Não deixe de entregar ao Senhor aquilo que é dele, aquilo que cabe a Ele. A palavra diz: dai de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se você não trouxe hoje, traga no domingo de manhã, traga no domingo à noite, mas não deixe de entregar esta semente, porque Deus está me falando que esta semente vai ser decisiva para você viver um novo tempo profético na tua vida. Eu estou falando de um tempo de prosperidade, um tempo de mudança, um tempo de multiplicação, de abundância, em nome de Jesus, amém? Separa o teu melhor para o Senhor, enquanto nós vamos cantar esta mesma música. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Vamos ficar em pé. Porque Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais deste. Pai querido, Deus amado, nós pedimos a tua bênção sobre a vida espiritual da tua igreja, porque nós sabemos que finanças fala daquilo que é espiritual, fala da nossa condição espiritual, de como caminhamos contigo. E eu profetizo uma igreja fiel, uma igreja que entende a importância do semear, do plantar para colher depois. Eu profetizo, Senhor, que esta igreja vive a tua graça, e uma graça abundante. Eu profetizo, Senhor, que esta igreja vive o teu favor, e o teu favor abundante. Olha para aqueles que estão passando pelo estreito, pelo deserto, pelo aperto, pela crise financeira, para aquelas pessoas que não sabem como sair desta situação. Senhor, dê sabedoria e estratégia, mostra o caminho. Honra, Senhor, este irmão, esta irmã que precisa de um milagre. Olha para aqueles que precisam de reconhecimento da sua profissão,
do registro na carteira dessa profissão. Em nome de Jesus, olha para aqueles que precisam de promoção, promove, Senhor, este irmão, esta irmã, em nome de Jesus, não só no cargo, mas também abençoe financeiramente. Abre essa porta de emprego, Pai, essa porta excelente que ninguém pode fechar. Coloca as pessoas certas na vida deste irmão, desta irmã, para que o teu milagre aconteça. Em nome de Jesus, Senhor. Olha para aqueles que estão com o nome negativado, devolve a honra para estes irmãos, que possam pagar as suas contas, e que possam, Senhor, ter um tempo de paz, viver uma vida desafogada, debaixo do teu conforto, da tua paz, da tua alegria e do teu cuidado. Abençoe os profissionais liberais, os comerciantes, negociantes, empreendedores, empresários. Abençoe aqueles que têm empresa, Pai, que possam fechar contratos sobrenaturais. O Senhor sabe que estas pessoas precisam de um milagre para ontem. Libera, Senhor, eu te peço deste altar, em nome de Jesus. Libera, Senhor, e que caia por terra todo impedimento, toda malignidade, tudo aquilo que o diabo tem usado, Senhor, para bloquear, atravancar. Libera a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Diga, tu és fiel, Senhor. Decreto 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chega ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus, eu abençoo em nome de Jesus cada pessoa que está fazendo o jejum de Daniel. Que a tua graça seja sobre a vida de cada um. Ministra, Senhor, pelo teu Espírito, o teu poder. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada projeto de vida, cada pedido de oração que aqui está sobre o teu altar. Libera, Senhor, a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Quero cumprimentar ali pela passagem do seu aniversário. Que Deus possa te abençoar ricamente. Você é muito especial, amamos demais você. Também foi aniversário da Simone, que Deus abençoe. Alguém mais fez aniversário por esses dias? A Joyce, é isso? A Joyce, glória a Deus. Que dia foi, pô? Segunda, oh aleluia, glória a Deus. Quem mais? 7 de abril, Adélio. Deus abençoe, amém, amados? Vamos para casa abençoados. Até domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Deus abençoe.